Imagina só, há mais de 2.500 anos, um general chinês escreveu um manual e esse manual acabou definindo a estratégia como a gente conhece hoje, sabe? Da guerra até o mundo dos negócios. Pois é, a gente está falando de A Arte da Guerra, de Sun Tzu. E agora, nos próximos minutinhos, vamos mergulhar na sabedoria desse texto que, olha, continua super atual. Anota essa. A suprema arte da guerra é subjugar o inimigo sem lutar. Essa frase é basicamente o coração de toda a filosofia do Sun Tzu. Só meio contraditório, né? Peraí, como assim vencer uma guerra sem nem mesmo lutar? Pois é exatamente esse o quebra-cabeça que a gente vai montar junto aqui. Então, para Sun Tzu, o lance não era sair destruindo tudo. A verdadeira genialidade, a maestria mesmo, estava na eficiência. Pensa bem, a guerra custa caro, custa vidas, custa recursos, é um prejuízo enorme. Por isso, o objetivo final não é, sei lá, pulverizar o inimigo. A ideia é muito mais inteligente. É neutralizar, deixar o oponente sem ter o que fazer, incapaz de lutar. E o cenário perfeito? Fazer tudo isso sem disparar uma única flecha. E é aqui que o Sun Tzu simplesmente vira a nossa concepção de guerra de ponta cabeça. Sabe aquela imagem do general herói no meio da poeira e do caos da batalha? Esquece. Pro Sun Tzu, o verdadeiro gênio é o estrategista que está lá nos bastidores, quietinho, desfazendo os planos do inimigo, quebrando as alianças dele. Ele garante a vitória muito antes de qualquer confronto real acontecer. Na verdade, a batalha em si já é um sinal de que a estratégia falhou, entende? É o último recurso, não o objetivo principal. Ok, mas como é que isso funciona na prática? Se não é na base da força bruta, qual é o primeiro passo? Por onde se começa? A resposta do Sun Tzu é, ao mesmo tempo, super simples e incrivelmente profunda. Conhecimento. É isso. O conhecimento é o alicerce, a base onde toda e qualquer vitória é construída. Pensa num jogo de xadrez. Antes de mexer qualquer peão, um bom general, um general sábio, analisa 5 fatores que são, fundamentais. Primeiro, a doutrina, que é basicamente a sintonia entre o povo e seu líder. Segundo, o tempo, ou seja, o clima, as estações, as condições da natureza. Terceiro, o terreno, a geografia do lugar. Quarto, o comando, que são as habilidades do próprio general. E por último, a disciplina, que é a organização do exército. Só depois de dominar a análise desses 5 pontos é que dá para sequer começar a planejar a vitória. E com base nisso tudo, o Sun Tzu basicamente inventou uma espécie de calculadora de guerra. São 7 perguntas, e se elas forem respondidas com sinceridade total, dá para prever quem vai ganhar. Olha que louco! Não tem nada a ver com sorte nem com coragem cega. É pura análise, fria, calculista, brutalmente honesta sobre a realidade de cada um dos lados. E aí, claro, a gente chega na frase mais famosa dele, que com certeza todo mundo já ouviu por aí. Ela resume esse princípio de forma perfeita. A vitória não nasce no calor do momento, na hora da batalha. Ela é forjada, é construída muito antes, com base num conhecimento profundo, analítico, tanto de si mesmo quanto do oponente. Beleza, então, se o conhecimento é a base de tudo, qual é a ferramenta que se usa para construir a vitória em cima dessa base? Como é que se usa toda essa informação para, de fato, vencer sem lutar? A resposta do Sun Tzu é ousada e, para muita gente, até meio controversa. A dissimulação. Toda guerra é baseada na dissimulação. É uma declaração muito forte, né? Para o Sun Tzu, o verdadeiro campo de batalha, o mais importante de todos, não é o de terra, onde os soldados lutam, é a mente do comandante inimigo. A guerra vira um grande jogo de percepções. E nesse jogo, a arma mais poderosa, mais letal de todas, é controlar o que seu adversário pensa. E como isso funciona? Bom, com uma série de táticas de desinformação. O primeiro princípio é esse aí. Quando você estiver pronto para atacar, com força total, finja ser incapaz. Pareça fraco. Por quê? Porque isso faz o inimigo te subestimar. E quando ele te subestima, ele comete erros. Erros que podem ser fatais. É preciso também manipular a percepção de espaço. Se você está perto, bem ali do lado, faça o inimigo pensar que você está a quilômetros de distância. Isso cria uma falsa sensação de segurança nele, o que o deixa totalmente vulnerável e despreparado para um ataque surpresa, um ataque rápido. E o contrário também funciona, que é uma beleza. Quando está longe, faça o inimigo acreditar que você está na porta dele. Isso força o adversário a reagir a fantasmas. Ele vai mover tropas, gastar energia, gastar recursos preciosos para se defender de uma ameaça que, na real, nem existe.
E qual é o resultado de toda essa manipulação, de toda essa confusão que se cria na mente do inimigo? É um só: a surpresa. Atacar onde ninguém espera, no momento em que o oponente está com a guarda baixa. Para Sun Tzu, a surpresa era sem dúvida o elemento tático mais devastador que existe. Então, no fim das contas, a estratégia toda se resume a isso: projetar o oposto exato da sua realidade. Se o inimigo acha que seu exército é fraco, bagunçado, covarde, ele vai ficar arrogante. E a gente sabe, né? A arrogância é o caminho mais rápido para o erro. E é justamente nesses erros que foram provocados pela dissimulação que a vitória aparece. Certo. Agora vamos juntar todas essas peças. Vencer sem lutar, conhecimento profundo e a arte da dissimulação. Para quê? Para a gente entender qual é o objetivo final de tudo isso. Uma vitória que não seja só completa, mas que seja, acima de tudo, eficiente, inteligente. Essa frase aqui é fundamental para entender o pensamento dele. O exército que vai vencer, ele já venceu antes mesmo de ir para a batalha. O exército que perde, ele vai para a batalha para tentar vencer. Percebe a diferença? A batalha em si é só confirmação de uma vitória que já estava garantida. É quase uma formalidade, não é mais uma competição de verdade. E olha, mesmo quando não tem jeito e a luta é inevitável, a abordagem do Sun Tzu é de um pragmatismo, assim, absoluto. O combate só deve acontecer se a sua superioridade numérica for esmagadora. A questão aqui não é ter uma luta justa, não é sobre atos heróicos de bravura, é sobre garantir a vitória correndo o mínimo de risco possível. É matemática. Mas por que essa obsessão toda com a eficiência, com a rapidez? É simples. Uma guerra que se arrasta nunca é boa para ninguém. Sun Tzu diz que o exército é como fogo. Se você não apaga, ele acaba se consumindo. Uma campanha longa drena recursos, dinheiro e acaba com o moral das tropas e do povo. Então uma vitória rápida não é só melhor, ela é essencial para a sobrevivência. E para fechar, Sun Tzu resume aqui as chaves para o triunfo. O que a gente vê é um resumo de tudo que foi dito. Ter a sabedoria de saber quando lutar e quando esperar, ter flexibilidade para usar as tropas certas para cada situação, manter a união dentro do exército, estar sempre preparado para o inesperado e, talvez o mais importante, ter um general competente que tenha liberdade para tomar decisões. Essas, segundo ele, são as marcas de quem vai vencer. E a gente termina com essa provocação. No fundo, o que a arte da guerra nos ensina é que a maior de todas as vitórias não acontece no campo de batalha, acontece na mente, a preparação, o conhecimento, a estratégia. Essas são as armas de verdade. A grande questão que fica é como a gente pode usar esses princípios não na guerra, mas nos nossos próprios desafios do dia a dia.